Povo de Deus, está começando mais uma vez o seu podcast Ele Pode. E hoje temos a honra de receber a nossa amiga Karina. E aí, gente? Boa noite, boa tarde. Como é que vocês estão? Karina, muito bom receber vocês aqui. Você aqui, a turma tá lá fora, né? Deve estar comendo uma hora dessa. Tomara que sim. É muito bom receber, gente. E antes da gente fazer as apresentações, antes da gente começar o nosso bate-papo, como de costume, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, nós te louvamos, Pai, por quem Tu és. E te agradecemos, Pai, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, juntos, Pai, em Tua presença. E nós te pedimos, usa-nos, Pai, como ferramentas Tuas e cumpre o Teu propósito em nós e através de nós para este momento. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Karina, deixa eu só agradecer aqui, gente, e pedir. Eu fui alertado pela minha irmã, obrigado, Cláudia, que eu não fazia isso. Quer pedir pra galera se inscrever no canal, quer pedir pra galera seguir a gente no Instagram. A gente já tá com página no TikTok, no Facebook. Então vai lá, segue o Ele Pode, seja abençoado por aquilo que a gente tem feito aqui pelo nosso trabalho. E o nosso trabalho no Senhor não é vão. E eu queria agradecer ao nosso parceiro Copspeed, que fez essa canequinha aqui maravilhosa. Estamos mais uma vez nos estúdios Adorarte. Para você que quer gravar ou que conhece alguém que queira gravar, o estúdio Adorarte está de portas abertas. Você pode procurar no Instagram Adorarte Music e você vai realizar o seu sonho. Karina, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer, tá? Obrigada pelo convite. E Karina, antes da gente começar o nosso bate-papo, queria que você falasse como que a galera te acha. Eu sei que tem um projeto aí saindo, o Instagram já deu uma caguetada em você. Depende muito de quem, do convívio assim, né? Quem convive comigo me acha super normal, às vezes divertida, às vezes meio nervosa. Mas depende muito. Eu tenho vergonha, então com algumas pessoas eu fico assim, meio tensa, meio envergonhada. Mas aí a conversa vai fluindo, eu vou me soltando mais, eu vou fazendo piadas assim. Eu gosto dessas coisas aleatórias. Amém. Karina é da Igreja Vivendo em Família. Isso. Passa o endereço aí pra gente, Karina. Horário de culto, dia. Então, nós estamos na Estrada Intendente Magalhães, 825, às quarta-feiras, às 8 horas, e aos domingos, às 9h30 e às 18h30. Glória a Deus. Qual é o nome do pastor? Pastor Timóteo e pastora Vânia. Um abraço, pastor Timóteo, um abraço, pastora Vânia, que Deus nos abençoe. Hoje vocês emprestaram a Karina para abençoar aqui o nosso podcast. Karina, você é crente desde que nasceu? Exato. Filha de pastor? Exatamente. Como é que é essa responsa aí de ser filha de pastor? Tem dia que é mais tranquilo, mas tem dia que é mais pesado, né? Mas a gente vai moldando, vai levando. Pra gente, eu vou falar das duas maneiras, né? Como filha de pastor, a gente tem que se privar, às vezes, de muitas coisas, né? Mas em casa, é o que eu falo, eles são os meus pais. Então, eles agem como os meus pais. Todos, seja na igreja ou seja em casa, são os meus pais. Né? E quando eles precisam me repreender ou falar alguma coisa, aí eles são os meus pastores, entendeu? Para dar conselho, para outras coisas, eles são os meus pais, meus pastores. Aí depende muito do dia, mas é tranquilo. E eu também sou filho de pastor, então tem essa então já pecha. sabe como é que é. Não, mas tem alguns anos que eu não estou na igreja onde meu pai é pastor, mas tem sempre aquela expectativa, as pessoas ficam ansiosas para ver, bem, o filho do pastor, vamos ver o que ele vai fazer. E se tu erra, o filho do pastor tá errando. Exatamente. Né? Então deixa uma mensagem de conforto para quem é filho de pastor e tá ouvindo a gente aí agora. Gente, para quem é filho de pastor, só falo para vocês. Vocês continuam sendo filhos, independente do que as pessoas falem. Não se cobrem tanto como as pessoas se cobram de vocês, porque é tranquilo. Eu acho, pelo menos. Líder de jovens. Você tem quantos anos? 20. 20 anos, gente. Meus 20 anos. Karina, 20 anos, líder de jovens. E como que é esse desafio? Você que é uma menina nova, né? E tá à frente de um grupo que trabalhar com jovem é puxado. Trabalhei com jovem... Quer dizer, eu trabalho até hoje, né? Mas comecei a trabalhar com jovem com 14 anos e o negócio pega pesado. É tenso. É tenso. É assim... Aprendizado, né? Eu comecei a liderar com 18 anos. 18 anos eu ainda estava imatura, assim, vamos dizer, porque eu não sabia muitas coisas, né? Meus pais, eles me colocaram quando a gente começou a igreja, né? E deram essa missão. Só tava eu e minha irmã.
E uma amiga, no início da igreja, né, eles falaram assim, então tá com vocês que vão dar início e tudo mais. Aí depois elas saíram e eu continuei liderando a juventude. Mas assim, falar que é fácil não é fácil, porque tem que se abster de muitas coisas, né? Mas o que eu digo pra mim e pra algumas pessoas que são jovens também, que lidam com os jovens, eu falo pra ter mais intimidade com Deus, porque a intimidade leva à maturidade, né? Então, eu fui criando isso, eu fui gerando mais intimidade com Deus. Quando eu passo por algumas coisas assim, a primeira coisa que eu faço, eu falo, Deus, eu preciso de uma direção tua, entendeu? Eu vou pro meu quarto, eu pego diversos livros, bíblias, assim. Livros não, mas Bíblia e tudo mais. Começo a escutar podcasts, músicas e tudo mais, e ter a minha intimidade com Deus para ver o que ele faz, para ele me levar numa maturidade maior. E assim eu tô conseguindo conciliar as coisas, entendeu? Ter mais responsabilidade também me levou a ter uma mente mais madura, mais fechada, centrada em algumas coisas que eu deixava fluir mais. E assim, numa época, quando eu comecei a liderar jovens, o nosso problema era Orkut. Não ri assim não, que eu me sinto meio constrangido, eu fico meio mal. Eu usei também. Pouco, mas usei. Mas agora, cara, é TikTok, é Twitter, é Instagram, é Kawaii, um negócio que eu nem conheço mais, que eu parei ali no Instagram, dali em diante já não é mais minha praia. Mas, e assim, a galera tem informação, sabe? O mundo tá na cabeça do jovem o tempo todo. O mundo tá ali, exato, sabe? O tempo todo. E como que a igreja tá combatendo isso? Quais são as ferramentas que a Karina usa para poder tentar munir esses jovens, né? Dar poder a esses jovens para resistir a essas coisas? Então, agora a ferramenta que eu tô usando, né? Foi o meu Instagram. Eu já tinha essa vontade de usar o meu Instagram para fazer algo e ser usada para fazer algo, né? Mas aí como eu tenho vergonha de algumas coisas, algumas pessoas, eu ficava com medo assim de usar o meu Instagram, né? Usava mais pra postar coisas aleatórias assim, quando eu não tenho vergonha, eu pego, faço, normal. Mas aí falar coisas sérias, falar coisas que são de Deus, você tem que ter uma responsabilidade, entendeu? Você tem que saber o que você vai falar, você tem que ter um posicionamento mais maduro, uma cabeça mais centrada e tudo mais. Eu até cheguei a falar com os amigos esses dias que eu uso meu Instagram como ferramenta de trabalho, mas eu também uso meu Instagram como uma ferramenta para distrair a mente. Porque a gente às vezes coloca muito peso naquilo que a gente faz e a gente às vezes acaba perdendo o prazer de usá-lo, né? E a gente tem que ter a sabedoria como vai usar aquilo. Porque não é um fardo você falar de Deus na sua internet. Você fala de diversas coisas. Quando você for falar de Deus, você tem que ter o mesmo prazer do que você vai falar de outras coisas. Então, eu comecei a usar o meu Instagram com isso. Na TikTok, eu não sou muito ligada porque eu não sei fazer essas coisas. Eu acho muito chato, cara. Eu não sei fazer essas coisas. Eu acho isso diferente, desculpa. Não, mas eu acho maneiro, entendeu? Só que eu morro de rir, eu fico vendo piada no TikTok. Fora isso, eu não assisto mais nada, porque eu não sei, gente. Eu não sei dançar. Eu sou totalmente dura, né? Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa que me paralisou porque eu não sei fazer mais nada. Parece que eu só sei cantar e vai. Uma coisa, fala isso não, que você vai cantar aqui, hein? Pega o violão ali e você canta. Não faz isso não, gente. Mas é bênção. E assim, cara, eu, Samuel, demorei um pouco a entrar nesse meio, sabe? Eu sempre fui muito reativo à internet pelo tempo que a gente gasta. Eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo, às vezes, na internet. A rede social, de uma forma geral. Não a internet é boa. A rede social também é boa se a gente souber usar. E eu ficava meio afastado. Só que Deus foi me mostrando, cara, que todo mundo tá ali. Hoje todo mundo tem um computador no seu bolso, que é o seu smartphone, seu iPhone. Todo mundo tá na internet, todo mundo tem rede social. Então, se a gente tem que pregar o evangelho onde as pessoas estão na internet. Exatamente. As pessoas estão no Instagram, as pessoas estão no Twitter, as pessoas estão no Facebook. Tá mais o pessoal que é mais velho, né? Mas tá lá também. O tiozão do WhatsApp, bom dia. A tia que publica aquela foto de bom dia com flor e coração. Eu recebo. O evangelho é para toda criatura. Então eu demorei um pouco a entrar nesse meio da internet. Mas vocês que são mais novos, cara, vai mesmo, porque, sabe, o mundo tá o tempo todo colocando
coisas, Exato. pregando coisas que não condiz com a palavra do Senhor. E se a gente não fizer nada, Martin Luther King, ele tinha uma frase que eu gostava muito, que eu gosto muito, inclusive, que é: o problema não é o grito dos maus, o problema é o silêncio dos bons. E aí acho que a igreja está trabalhando pouco nesse sentido, sabe? Tem gente que está fazendo? Até tem. Mas quantos influenciadores que não são evangélicos você conhece? E quantos influenciadores evangélicos? Pois é. Às vezes o mundo cristão, né, vou dizer assim, deixa muito o mundo entrar no meio cristão. E na verdade não é isso. Às vezes não, né? Sempre nós temos que levar o cristianismo pro mundo e não deixar o mundo entrar dentro da igreja. Verdade. Né? E às vezes a gente, por diversos acontecimentos do dia a dia, a gente acaba fazendo o contrário, né? Deixando entrar o mundo na gente ao invés do Espírito Santo, né? E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me policiar em algumas coisas. Por exemplo, músicas seculares. Tem algumas músicas que são boas pra você ouvir, né? E tem algumas músicas que não são, entendeu? Não é que as músicas mundanas não são boas, gente. Calma aí, deixa eu explicar melhor aqui, galera. Mas, tipo assim, tem algumas músicas que são de se escutar você, por exemplo, vou colocar aqui um MPB. Você escutar, pra quem é músico, você escutar isso, você aprende, entendeu? Aprende as notas, você vai aprendendo técnicas e tudo mais infinitas. Pra quem gosta de música, você escutar diversos estilos é bom. Mas aí vai para outro lado. Vamos levar para agora o funk, por exemplo. O funk é uma coisa que eu não gosto. É impressionante. Eu não gosto. Ser crente gostar de funk é meio complicado. Eu não gosto do funk secular. Mas engraçado, coloca um eu tô solteiro, sim, mas não. Gente. Tipo, na minha época era Adriano Gospel Funk. Eu não sei o que é hoje. Eu gosto também, eu gosto. Adriano Gospel Funk. Eu resolvi contar uma história interessante. Eu gosto, entendeu? Eu gosto disso, mas aí vai para as músicas de hoje em dia. Eu falo assim, gente, até os funks antigos não eram tão vulgares como são os de hoje, entendeu? Não tem como você reter nada daquilo. Não tem como você mensurar uma coisa. Você não é mensurar, né? Você comparar uma coisa com a outra, porque não tem nada de bom ali. Entendeu? Acho que você tem que ser cheio daquilo que pode trazer algo, uma mudança e a esperança. A própria Bíblia diz isso, né? Quero trazer à memória aquilo que dá esperança. O que você tá se enchendo para você dar esperança a alguém? Do que você tá falando? Para você falar alguma coisa para alguém, você tem que saber do que, você tem que ser cheio daquilo para você falar. Entendeu? Então eu comecei a me policiar muito com isso. O momento do cancelamento dele pode, porque agora a gente vai falar de música secular, meu irmão. É agora que o fariseu vai descer a lenha aqui. Verdade. Agora o fariseu. Né? Nós tivemos aqui 2 semanas, se eu não estou enganado, um pouquinho mais, uma amiga minha chama Renata Pereira. Ela é teóloga e historiadora. Ela fez histórias da arte, depois fez teologia. E ela saca pra caramba. Ela faz escultura, pintura, um monte de coisa, quadro. E eu tive a minha visão aberta ao verdadeiro evangelho em 2009, sabe? Eu nasci na igreja, passei a vida toda... Na verdade, eu nasci no hospital, eu cresci na igreja. Entendi. Eu passei a vida toda na igreja e eu conheci o evangelho cultural, sabe? O evangelho cultural, não o evangelho bíblico. O evangelho bíblico eu fui conhecer em 2009. E desde esse momento em diante, algumas coisas eu comecei a abrir o meu entendimento, porque tudo na minha criação cristã era não pode. Tudo é não pode. Não pode. Não pode. Eu falei, pô, peraí. Música, né? Eu sou um cara que gosto muito. Você deu um exemplo aí de MPB. E essa hora do cancelamento mesmo. O nego vai me cancelar, eu tenho certeza disso. Olha lá. Líder evangélico falou que gosta de MPB. Tá lá. Eu gosto de... Aprendo muito com o Djavan, as músicas dele são maravilhosas. Quando eu aprendi a tocar violão, eu aprendi tocando com as músicas dele, porque eram muito difíceis de se tocar, muito. E aí eu falo para as pessoas o seguinte: como nós somos hipócritas. E para mim, quando a gente entra nessa área da música, a hipocrisia da igreja se manifesta de uma forma escancarada. Por quê? Filme secular, pode. Inclusive, eu quero ver Doutor Estranho. Série secular, pode. Novela, que eu não conheço nada pior que novela secular, o crente assiste. Uma música secular do capeta? Por quê?
Quer dizer, eu abraço uma coisa e expurgo outra, ou eu abraço tudo ou eu expurgo tudo. O que eu prego é, da mesma forma que eu não vou sentar para assistir um filme pornográfico, eu não vou ouvir uma música de baixo calão. Exato. Você deu o exemplo do funk, eu posso falar dessa praga desse sertanejo universitário que nunca se forma. O sertanejo é universitário há 35 anos. Meu Deus, deve ser universidade pública e tá de greve, porque continua universitário, não se forma. Aí você vai, é pornografia. São coisas de baixo calão, coisas que não te enriquecem. Então eu prego isso. Da mesma forma que eu não vou sentar para assistir um filme pornográfico, eu não vou parar para ouvir uma música que, degrada a mulher, degrada a vida cristã, sabe? Diminui o ser humano de uma forma geral. Eu prego isso quanto à música e quanto a tudo, na verdade. Até o próprio sertanejo, se a gente for escutar as músicas, a maioria fala de traição, de separação, entendeu? Eu ia falar uma parte aqui de uma música, mas não vou nem falar, deixa pra lá. É até estranho se tu chamar de música, né? Porque música, vamos lá, melodia, harmonia, ritmo. Aí tu vai comparar a música, isso aí, não é bem música. Exato. Né? E algumas coisas a gente fala assim, não bate com a Bíblia, porque se a gente for escutar uma música que fala de traição, que fala de separação e tudo mais, a Bíblia diz que Deus, ele é a favor do casamento. Como é que a gente vai ouvir uma música que é contra isso, entendeu? Você tá trazendo pra sua vida uma coisa que não condiz com aquilo que você se diz, que é cristão. Como é que você quer levar uma vida cristã se você não se baseia nas coisas cristãs? Meu Deus. Entendeu? Dá um glória aí. Cara, é isso. Uma vez eu tava vendo Ariano Suassuna. Ele tava falando já bem senhorzinho, né? Bem senhorzinho. Ele falando sobre o Chimbinha. Lá da Joelma. Chimbinha lá, aí saiu a matéria, né? Chimbinha, um guitarrista genial. Ele falou, bem, se o Chimbinha é um gênio, eu tenho que rever meus conceitos, porque se esse cara é considerado um gênio, nada contra a pessoa do Chimbinha, tá, gente? Mas a gente tem que, né? Slash, então, na guitarra, você tem que começar a pensar. Jimi Hendrix, então... Mas enfim, vou voltar pra cá pra falar do evangelho, que é melhor. Cara, eu penso muito assim, sabe? Eu não acredito nesse evangelho do vamos proibir tudo. Cara, quem deu sabedoria pro um compositor escrever que amar é o deserto e seus temores, sabe? É um negócio surreal. Você pega e um cara que... Eu acredito na graça comum, sabe? Deus deu sabedoria ao homem para fazer todas as coisas. E o homem usa a sabedoria que Deus deu para fazer coisas ruins. Eu acredito nisso. Aí o homem usa... Pessoas que têm talentos musicais usam seu talento para não engrandecer o nome do Senhor. Você vai ver a história de muitos cantores que morreram sem Jesus, começaram a carreira dentro da igreja. Sim. Eu sempre dou o exemplo de Whitney Houston, né, que particularmente, eu nunca vi uma cantora... Samuel, nunca vi uma cantora melhor que ela, com uma voz melhor. Técnica vocal, sim, mas encorpamento vocal, não. E ela morreu pelo uso de um excesso de antidepressivos, morreu de overdose disso. Cara, a carreira dela começou na igreja. Quando ela foi dar uma de filho pródigo, pegar o que recebeu do pai e foi usar lá fora. Mas por que acontece muito isso? Sabe? Porque a igreja não pode. A igreja não pode. Sabe? Você vira pro jovem e fala, não, peraí, não faz conta no TikTok não, porque o T é de Satanás. Uma coisa que não tem nada a ver, mas falam, vai que... Não falaram à época, não sei se você pegou isso, que não podia tomar Coca-Cola. Ah, sim. Tava escrito diabo de trás pra frente e tudo mais. Eu ia pro inferno, irmão. Coca-Cola é muito bom. Quem não gosta de uma Coca geladinha? O Mecenes, o que veio me trazer hoje, ele tem pedra nos rins também, né? Às vezes tem umas dores nos rins, ele fala... A Coca é meu remédio. E a gente brinca sempre. Já comprou teu remedinho pra gente tomar, Mecenes? Que é assim, porque, tipo, gente, não tem refrigerante, Deus. O crente não toma nada. Se não tomar refrigerante, vai tomar o quê, gente? Misericórdia. Aqui, me conta aqui. Nesses 2 anos aí liderando os jovens, teve alguma experiência que mais te marcou, assim? Falou, cara, essa experiência aqui foi a que eu sentei com um jovem, conversei, sei lá, alguma coisa que tenha acontecido que tenha te marcado. Deve ter tido muitas, né? Mas fala uma aí pra gente. Não, sim. Tem uma que no início não, acho que foi no ano passado, uma jovem, ela estava afastada da igreja, né? E não foi nem na conferência, foi em um culto que a gente fez de manhã e tarde.
né? E a gente passou o dia inteiro na igreja. Ela estava afastada e a gente puxou ela para ir para a igreja. E a gente sentou no gabinete, assim, a igreja ainda estava em reforma, né? A gente se deitou no chão para pensar à tarde, a gente começou a conversar e ali a gente conversando com ela, a gente foi falando, né, sobre a vida cristã, sobre que o que tinha acontecido atrás não era o que ela deveria se basear pelo que tinha acontecido, entendeu? Para ela se basear nas coisas assim. E no culto da noite, ela dançava na igreja, a pastora que foi pregar abraçou ela e orou por ela, falando as mesmas coisas que a gente tinha falado pra ela na salinha. Eu não vou abrir agora aqui, assim, porque eu nem lembro de tudo, então, pra não falar coisa errada, né? E no gabinete a gente falou com ela uma coisa e na hora do culto a gente falou com ela outra coisa, né? Não, falou com ela outra coisa, olha. Falou com ela a mesma coisa, confirmando. E ali, naquele dia, ela voltou pra Jesus, entendeu? Através do que a gente tinha falado. Essa foi uma das experiências, assim, que eu tive que mais me tocou, porque eu falo que eu sou jovem, então, tipo, eu sou jovem liderando jovem, então a gente vê uma pessoa da nossa idade ou mais nova que a gente voltando pra Jesus por causa das palavras que a gente fala, é uma coisa gratificante, entendeu? Teve a mãe também de uma amiga, minha amiga estava afastada da igreja, não era da igreja, né? E a mãe dessa amiga me mandou mensagem e falou assim: eu preciso que você ajude a minha filha. Eu preciso que você converse com ela, porque eu confio em você para fazer isso. E agora eu só tô vendo que ela te escuta e eu vejo em você uma pessoa diferente que pode ajudar a minha filha. E eu fui... Ela falou assim, só não deixa ela saber que eu te pedi isso. Como que eu vou falar? Oi, tudo bem? Então, vamos conversar aqui sobre um assunto sem saber que sua mãe mandou eu falar, Espírito né? Santo da sabedoria, né? Misericórdia. Exatamente, esse é o ponto. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei de um assunto, como ela estudou comigo, né? Eu falei de assuntos aleatórios, fui falando e perguntando, como é que você tá? Não desiste não. Fui mandando várias coisas pra ela, eu acho que ela vai até saber. Foi sua mãe que me pediu, tá? Depois a gente conversa. Mas enfim. Aí comecei a falar com ela, comecei a aconselhar e mandava mensagem pra ela todos os dias da semana. Às vezes ela não me respondia muito e mesmo assim eu continuava mandando mensagem. E a gente já era muito amiga na escola. E depois dessa fase, depois que ela aceitou Jesus realmente, aí sim que a gente virou mais amiga ainda. Ela é uma das minhas melhores amigas, assim. Né? E eu sou muito grata por essas coisas, porque às vezes a gente não acredita naquilo que a gente tem, né? A gente não acredita na gente. E muitas vezes eu não acreditava que eu seria capaz de ajudar uma pessoa a voltar para a igreja ou de se tornar cristã por aquilo que eu sou, por aquilo que eu falo ou faço, entendeu? E escutar a mãe de uma amiga falando para mim, ajuda a minha filha, que ela te escuta e você é um exemplo, isso para mim me tocou bastante. Eu comecei a chorar ali na hora, assim, que eu sou bem emotiva. Eu comecei a chorar, eu falei, caramba, alguém acredita em mim, acredita naquilo que eu tenho, entendeu? E foi essas duas experiências pra mais. Assim, quando uma mãe te pede, né? Tipo assim, já se sentiu meio Eliseu? Sabe? É meio Eliseu, porque, ó, Eliseu, vem cá, meu filho tá morto. E foi o que aconteceu. A menina tava morta. Fisicamente, não. Mas a morte espiritual é pior do que a morte física. Exato. E aí você foi Eliseu na vida de alguém. Meu Deus, que responsa. Assim como Elias. Cara, esse evangelho vivido que é bom, né? Sabe? É legal quando a gente ensina, quando a gente fala, mas nada se compara quando a gente vive. Exato. E quem é líder tem uma responsabilidade maior, que é liderar pelo exemplo. Exatamente. Você é cobrada 3 vezes, né? Primeiro que você é crente, segundo que você é líder, terceiro que você é filha de pastor. Sim. E vai aumentando mais. Cara, mas eu sempre falo pra rapaziada que se em algum momento a caminhada com Cristo estiver pesada,
olha para onde você está caminhando, que provavelmente você não está caminhando com Cristo. Exato. Cristo ele falou o seguinte, olha, vinde a mim, vinde após mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Antes ele disse o seguinte, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, cara, a caminhada com Cristo tem que ser uma caminhada leve. Sim. E aí a gente volta no que a gente estava falando lá atrás, sabe? Tudo não pode, e a gente coloca um peso na pessoa, e principalmente no jovem existe esse peso do não pode, não pode, não pode. Você sobrecarrega a pessoa e aquela pessoa não consegue caminhar mais. Sabe? É o peso. Não, a caminhada com Cristo tem que ser leve. Não é aquela cobrança extrema. É aquilo que vem de Deus, traz paz. Exatamente. Entendeu? E você ter a resposta, tipo assim, você pode estar passando por muitas coisas. Mesmo no momento mais confuso da sua vida. Se for de Deus, você tá passando por aquele processo, você vai ter paz naquele processo inteiro. Entendeu? Eu tô vivendo isso, por isso que eu tô falando. O evangelho vivido. Exato. Naquele processo que você mais fala assim, Deus, tá difícil, eu não tô conseguindo nada. Deus, o porquê que eu tô passando por isso? Deus só fala, continua caminhando, continua fazendo, vai direcionando assim, e eu vou caminhando, eu vou fazendo, eu vou conquistando, eu vou aprendendo, e eu vou tendo paz em todos eles, sabe? Amém. A Ana tava até falando no carro, assim, às vezes as pessoas, elas não veem o quanto você cresceu e amadureceu, Karina, mas se for olhar a Karina de algum tempo atrás, eu era aquela pessoa totalmente explosiva, né? Adolescente, né? Saindo da adolescência. E a adolescência, às vezes, não se controla no que fala, né? E eu sempre fui uma pessoa muito abusadinha. Né? Vamos dizer isso. Eu era muito, tipo assim, a pessoa chegava pra mim e falava alguma coisa, eu tenho resposta pra tudo, entendeu? E eu falava isso pras pessoas, mas aí, com aquilo, né? A mudança do Espírito Santo foi moldando, sabe? Aí eu fui aprendendo o que eu devo falar e o que eu não devo falar, como eu devo agir, como eu não devo agir. Entendeu? E quando você tá passando por esse processo do Espírito Santo, você vai tendo paz em todas as áreas da sua vida. Seja ela familiar, seja ela no seu trabalho, seja ela na sua área sentimental. Você vai ter paz se você colocar pro Espírito Santo. Amém. Entrega pro Espírito Santo que ele vai cuidar daquilo que ele tem pra tua vida, entendeu? Meu Deus. Glória a Deus. O livro de Isaías, se não me engano, no capítulo 41, diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Né? E o texto, eu gosto muito de mergulhar na Bíblia, né? O texto, ele só fala isso, mas se você vai para o entendimento do que Isaías está falando pra gente, é o seguinte, a águia, ela não voa batendo asa. A águia, ela voa planando as suas asas e o vento leva a águia para onde ela tem que ir. E a palavra vento, espírito, é a mesma coisa na Bíblia, né? Vento, espírito, vento, mesma coisa, sopro. Então, o que Isaías está falando é que os que confiam no Senhor não fazem força. Eles só abrem as asas e o espírito guia para onde tem que ir. Exato. Então, não é por força nem por violência. Exato. Uma coisa que eu vou falar que eu nem falei ali atrás, nem falei nada com ninguém. Eu falei assim, Deus, se for para eu estar lá no podcast, eu quero que eles me mandem mensagem. Né? Eu falei, quero que algum deles me mande mensagem. E o Senhor vai abrir o caminho pra gente estar lá. Falei isso, demorou um pouquinho. Você me mandou mensagem perguntando se eu estaria aqui, não foi isso? Alguma coisa assim. Se a gente podia fazer alguma coisa para ajudar você a chegar aqui. Isso. Eu falei... diversos imprevistos, ninguém ia poder me trazer, não ia ter como estar aqui. E eu falei, Deus, se for da tua vontade estar lá, que o Senhor abra as portas e me leve até lá. Independente de como eu for, de como chegar lá. Mas que o Senhor guie. Entendeu? Então tá aqui também, pode ter certeza que é a paz do Espírito Santo. É o que a gente está falando. O Espírito Santo conduziu até aqui. Quando você tá numa fase onde você coloca para Deus a tua preocupação e aquilo que você quer entregar para Deus, cara, não tem como dar errado se tá nas mãos de Deus. Entendeu? Mesmo que a gente pense que é errado, pra gente pode ser errado. Mas pra Deus pode ter certeza que é o caminho certo. Eu sempre falo de Êxodo 14. Êxodo 14, quando o povo de Israel está sendo conduzido por Deus, né?
E Moisés ali conduzindo o povo, sendo conduzido por Deus, para na frente do Mar Vermelho. Aí eu sempre brinco com a turma lá na igreja e falo, vem cá, gente, será que o Google Maps de Deus precisa de atualização? Será que Deus esqueceu? Agora perdi o caminho, não sei por qual entrada que eu mando o povo. Não, Deus sabia para onde ele estava mandando o povo. É que na frente do povo aparece o mar mesmo. É normal aparecer a luta, o problema, o mar, o empecilho. É extremamente normal. O que a gente não pode esquecer é que Deus ele continua no controle. Exato. Sabe? É até para provar a nossa fé, né? Nossa fé tá indo até que ponto, né? Até que eu acredito no Senhor? Não. Depois disso também eu continuo acreditando no Senhor. Entendeu? Porque Ele sabe de todas as coisas. E se eu for duvidar, quem vai mudar sou eu. Porque Deus não muda. Verdade. O que muda é a nossa opinião, o que muda é o ser humano, mas Deus, o que Ele tem pra nossa vida não muda. O projeto dele é esse aqui. Ele já nos trouxe ao mundo com o projeto dele montado. Verdade. E a gente que desvia o olhar, a gente que desvia a nossa mente, a gente que desvia o nosso olhar para as coisas, das coisas de Cristo para as coisas do mundo. Entendeu? Isso que faz a gente tropeçar no meio do caminho ali e não saber a direção para onde Ele quer nos levar. Eu fico aqui, cara, eu falo com a turma que eu sou a pessoa que mais aprende. Eu sou a pessoa que mais aprende. E sabe, é muito bom porque eu vejo você... Gente, deixa eu contar a história rapidinho. Juntamos com a turma lá da igreja e fomos à praia. Se não me engano, acho que era véspera de feriado. Né? Isso. Fomos à praia. A gente tava lá no nosso grupo. Aí tava o grupo da Vivendo em Família, assim, do lado, né? Eu não lembro nem como, que daqui a pouco uniu todo o grupo. Vocês estavam tocando, né? E a gente estava sentado, brincando, conversando ali. Daqui a pouco vocês começaram a cantar, a tocar, e a gente falou, nossa, eu acho que eles são da igreja. Aí a gente começou a escutar a música, vocês começaram a cantar, a gente começou a cantar junto, aí daqui a pouco alguém de lá veio e chamou a gente pra ficar lá. Aí nós pegamos tudo e fomos lá ficar com vocês. E assim que a gente se conheceu, e eu lembro que tinham, se não me engano, 4 jovens que passaram ali pela gente, né? E eles não estavam... não estavam caminhando com Cristo, acho que é a melhor expressão. Não estavam caminhando com Cristo, e aí a gente passou, sei lá, acho que o dia amanheceu, a gente estava pregando o evangelho para aquela Exato. turma lá. E hoje em dia as meninas me seguem no Instagram e eu sigo elas também. Que bênção, que bênção. E assim, eu lembro que a gente passou ali, eu falei, cara, esse pessoal é diferente, sabe? Esse pessoal é diferente. Porque, cara, era só virar as costas e pô, você tá na praia, você vai tomar banho, você vai brincar, você vai curtir, mas você abandonar o seu momento de lazer, deixar de lado. A gente foi à praia pra ter um momento de lazer, porque na igreja é o nosso culto, é um lugar onde que a gente confraterniza, né? Comunga. A gente foi à praia pra ter um momento de lazer. Aí você vê jovens que abrem mão do seu momento de lazer pra pregar o evangelho. Eu falei, não, cara, esse pessoal é diferente. E aí o povo é reflexo do líder, né? Pois é. E é o nosso prazer. Eu sempre falo que o meu prazer está na igreja, né? Eu cresci aprendendo a servir na igreja, entendeu? Eu falo que meus pais são meus maiores exemplos, assim, de líderes de ministério, né? Porque desde pequeno, você crescer, você vê os seus pais trabalhando, fazendo aquilo, você tem um exemplo, você pode ter uns pais que não são exemplos pra você, mas eu tive pais que são exemplos pra mim, entendeu? Eles sempre trabalharam e sempre com 4 filhas, eles sempre nos levaram a estar na igreja, a fazer as coisas na igreja, a estarem bem ativas na igreja. Então, isso pra gente é o nosso prazer, é a nossa vontade, desde pequena. E eu falo, o que eu faço, na verdade, é reflexo daquilo que os meus pais me criaram pra fazer, entendeu? Porque se eu não viver pra servir a Deus, eu vou fazer o quê? Porque é a única coisa que eu sei fazer. Eu não sei fazer mais nada além de ser crente, né? Desde pequeno, o pessoal na escola sempre falava, nossa, ela é crente, é filha do pastor, entendeu? É zoada por isso, por ser a filha do pastor, a menina que não faz nada. Acontece. Mas, enfim, isso pra mim nunca foi pesado nem nada, eu sempre levei super na brincadeira. E é aquilo, é o prazer. Quando seu prazer tá nas coisas do Senhor, quando seu prazer é servir a Deus, você vai viver aquilo como sua vida
fosse, na verdade, a minha vida é para isso, entendeu? Não é uma coisa momentânea, é para viver a palavra de Deus. O próprio texto de Mateus, se não me engano, capítulo 20, verso 28, a Bíblia diz que o Filho do Homem, o próprio Jesus fala, né? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Exato. Ele veio entregar a sua vida. E aí, quando Cristo ele fala com os discípulos, em João 13:34, ele fala o seguinte: olha, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E agora Cristo espera que eu faça pelo irmão a mesma coisa que ele fez por mim, que é entregar a minha vida para servir. E, cara, se a gente está na igreja e não entendeu que a gente tem que servir, a gente está no lugar errado. A gente está no lugar errado. Sabe? A gente vai para... Igual o texto lá da ceia, que Paulo está ensinando pro pessoal, que o pessoal acha que vai pro culto. É engraçado, não sei se você já passou por essa experiência. Você vai atrás de uma pessoa, né, que saiu, estava lá na sua igreja e saiu. A pessoa fala assim: não me sentia bem lá, eu acho que não era o meu lugar, ou a palavra não é legal, sei lá, qualquer desculpa que a pessoa dá. Você vai: não, irmão, você não está aqui para ser servido, não, você está aqui para servir. Exato. Sabe? A pessoa fala: não, porque eu sei mais Bíblia que o pastor, então fica lá, ué. Fica, porque você vai ajudar o seu pastor a crescer. Sabe? Sempre tem uma desculpa de pessoas que não querem servir. Eu acho que o cristianismo está diretamente ligado ao serviço. Diretamente. É o que eu falo, quando a pessoa ela muda muito a opinião e fala sempre que a igreja é o problema, na verdade o problema não está na igreja ou não está nos pastores, na liderança, nem nada. O problema está na pessoa que não mudou e que não sabe se submeter a uma liderança, entendeu? Em Romanos fala, né? Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente não mudar a nossa mente, se a gente não estiver disposto a mudar a nossa mente, a gente vai viver aquele nosso ciclo sempre, porque a gente não mudou, mas é uma mudança que não depende da outra pessoa, depende de nós mesmos para mudar, para viver aquilo que Deus quer para nossa vida. Verdade. E até hoje em dia, né, os dias que a gente vive são dias muito, muito maus, sabe? Essa questão da vitimização. Hoje a pessoa procura se vitimizar em tudo. E quando eu passo a me vitimizar, eu não consigo reconhecer os meus erros. Eu acho que, não, se eu não conseguir isso, por causa que alguém me oprimiu, é por causa que a Karina me fez mal na igreja, não, a culpa é do meu pastor. Não, cara. Olha para dentro de si e acha o problema que está em você, sabe? Eu gosto muito do texto de Ana. Ana, quando ela é questionada por Eli lá no templo, né? E ela fala assim: não, Senhor meu... Eli vira para Ana e fala: ô mulher, até quando estará tu embriagada? Aparta da tua boca o teu vinho. E ela fala: não, Senhor meu, a minha alma está amargurada. Só que eu falo, né? Eu brinco que Ana tinha a base bíblica para reclamar de Penina. Porque isso ela responde para Eli no verso 15. Mas no verso 6 de 1 Samuel 1, a Bíblia fala que Penina, a competidora de Ana, irritava constantemente. Ou seja, Ana, quando ela é questionada por Eli, ela pôde olhar para Penina e falar de Penina. Só que Ana preferiu olhar para ela. Sabe, eu queria que os crentes tivessem esse olhar de Ana. Fala: não, cara, o problema está em mim. Exato. Sabe, o problema está em mim. O problema não é a igreja. O problema não é a pregação do pastor. O problema não é o líder de jovens. O problema não é o irmãozinho que senta do meu lado. O problema sou eu. Eu sou o problema. Rapaz, seria tão bom. Às vezes às vezes não, né? Sempre é muito mais fácil você apontar para outra pessoa para justificar aquilo que você, na verdade, você quer a resposta que você quer ouvir, não a resposta que você precisa. Então é muito mais fácil ter alguém que amance o seu ego, que faça a sua vontade, do que ter alguém que te repreenda, que faça diferente, que tenha uma opinião diferente do que a sua. Não, é assim, não é que a igreja seja um lugar que a gente tem que se sentir mal, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, entenda o que a gente tá falando aqui. Mas a igreja não é aquele lugar que você vai ficar se sentindo bem o tempo todo. Exato. Não, o nome disso é terapia. Você vai para se sentir bem. Não é culto ao Senhor, não é igreja. Exato. A palavra de Deus, ela nos confronta, sabe? Exato. A palavra de Deus, ela fala: cara, que tu é um pecador miserável que precisa de salvação. Uma coisa que eu aprendi foi que o lugar do seu chamado é o lugar do seu desconforto. Verdade. Se você estiver confortável, pode ter certeza que seu departamento é outro. Né? Vai para outro lugar, vai trabalhar, procura trabalhar, ajuda na tua igreja que tu vai descobrir qual é o teu chamado. Não tem como você querer saber o seu chamado se você não quer trabalhar, se você não quer servir. Para você descobrir, você tem que estar ali, buscando a todo momento. Mesmo quando você descobrir o seu chamado, quando você falar, que você vai servir mais, filho. aí que você vai servir mais, aí que vai vir mais coisas sobre a sua vida, meu filho. Eu falo porque tenso. É igual o chefe, né? Chefe. Algumas pessoas têm uma visão deturpada de chefe.
Mas aí, chefe trabalha pouco. Quando eu no trabalho assumi uma posição hierárquica superior à que eu tinha, e eu passei a liderar um departamento, falei, cara, eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Exato. Quanto mais você vai subindo, isso em qualquer lugar, degraus hierárquicos ou eclesiásticos que seja, cara, você vai trabalhar mais ainda. Aí que você serve mais. E é uma coisa que ninguém percebe. Todo mundo acha que é só altar. Oh. Mas os bastidores, como o preparo, o culto, o que tem o trabalho da equipe em oração, em jejum, em preparo do culto, em chegar cedo para ornamentar a igreja, para limpar as coisas, para ajeitar as cadeiras, aí ninguém vê. Todo mundo só chega na hora do resultado, né? A hora que o pastor tá ali para ministrar tudo certinho, microfone montado, telão ligado já. Mas vou falar lá da igreja, né? Como não tem ainda muitas pessoas, às vezes a gente tem que se virar em 30, né? Eu e minha irmã e o pessoal lá, a gente vai se ajudando, vai se virando, né? E às vezes eu tô no louvor, eu tenho que ficar na salinha das crianças. Às vezes eu deixo a salinha das crianças correndo pra ficar no louvor. E é isso, a gente vai se adaptando, entendeu? Porque a seara é grande, os ceifeiros sempre são poucos, né? Exatamente. Não mudou desde os dias de Cristo. Exatamente. E aí é que tá. Cadê os disponíveis, entendeu? Deus procura os disponíveis. Às vezes a gente tá lá sentado no culto e só quer ir pra assistir. Mas não, Deus fala assim, eu quero você disponível pra assistir o culto? Quero, mas eu também quero você disponível pra trabalhar, pra você ver que trabalhar é muito melhor do que você ficar sentado só assistindo. Entendeu? Como você falou, que você aprende muito aí sentado escutando. Imagina só. Mas dá trabalho, tá, gente? A gente chega aqui cedo, monta tudo. Exato. Fico tomando bronca do João e Samuel aqui a noite toda. Fala perto do microfone. Fala perto do microfone. Samuel, você fala fechando o olho. Samuel. Acontece, gente. Mas é bênção. Ô, Karina, conta pra gente aqui. Essa vida de pregação sua aí no Instagram. Tem uma novidade aí, eu vi lá que você publicou. Eu sigo a Karina. Como é que é o Instagram mesmo? Fala aí pra galera seguir. Nascimento Karina Underline, galera. Nascimento Karina Underline. Tem um projeto 2022 lá. Tem. Conta pra gente aí, como é que vai ser esse projeto 2022? Eita, então, faz o pré-lançamento aqui e depois você lança no Instagram. Então, galera, entra lá no meu Instagram, ativa as notificações. Brincadeiras à parte. Esse projeto nasceu no meu coração já tem um tempinho, né? Só que eu nunca dei início por causa da vergonha que eu tenho, né? Como eu já falei aqui, eu tenho vergonha e às vezes eu me privava muito de usar o celular e sempre dava uma desculpa. Meu celular não é bom, eu não tenho uma luz, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Até que minha mãe, minhas irmãs e Deus foi falando pra mim assim, tá na hora de você ser ativada naquilo que eu quero te ativar. Né? Aí começou esse projeto. Esse projeto eu vou falar sobre liderança jovem, sobre as meninas, né? O propósito das meninas. Eu até cheguei a postar ontem, que às terças-feiras eu vou estar postando para as meninas um vídeo, né? Falando sobre vai ser o closet das meninas. Uma conversa mais voltada pra gente ter abrir mais os olhos das meninas cristãs mais novas, assim, da minha idade, para aquilo que elas podem fazer, podem gerar, né? Eu tenho uma parceira que é a Isabelle. Ela me falou que vai me maquiar para os meus vídeos e tudo mais, que agora eu tenho parceiras. Deus abençoe, Isabelle. Obrigada, Isabelle. Né? Ela tem 19 anos e ela já tem um salão, né? E eu quero despertar isso nas meninas, sabe? Falar que elas podem fazer algo, entendeu? E saber também o propósito delas através do trabalho que elas fazem, entendeu? Eu trabalho com Instagram, trabalho com mídias sociais e eu trabalho também levando a palavra de Deus. Eu posso juntar esses dois e também posso não misturar esses dois. Mas quem eu quero ser através daquilo que eu vou fazer, através do meu trabalho, entendeu? Ontem a minha mãe estava ministrando, ela falou, as pessoas te conhecem pelo aquilo que você é, pela sua identidade. Se você passar, você vai saber as pessoas vão saber. Aquela ali é uma filha de Deus, aquele ali é um servo de Deus, entendeu? Então é isso que eu quero levar, entendeu? Chegou um ponto que eu falei assim, eu preciso usar aquilo que eu tenho para abençoar a vida de outras pessoas. Eu não posso mais prender para mim, eu tenho que agora soltar.
E isso me ajudou muito até na hora de ministrar na igreja. Glória a Deus, que bênção. O serviço envolve isso também, né? O pessoal, gente, eu posso falar que eu tô nessa área aí há pouco mais de 15 anos, de ministrar, de fazer as coisas na igreja. Eu vim de uma igreja onde os meus pastores, eu quero deixar já um abraço aqui, pastor Célio, pastor Adriano, que eles sempre apostaram muito em mim. E depois eu conheci uma mulher chamada Mari Lúcia, e junto com a minha mãe e com uma irmã chamada Mônica, que foi minha líder de jovens durante muito tempo, essas 3 mulheres apoiaram muito o Samuel, o desenvolvimento do Samuel. Eu era sempre fui envolvido com música, e a Mônica falava, olha, Samuca, aquele jeito todo carinhoso, todo maravilhoso da Mônica, falava, Samuca, Deus quer te usar na palavra, Samuca, mergulha na palavra porque Deus quer te usar. E essa mulher chamada Mari Lúcia, né, porque ela é missionária, hoje ela é uma pastora, ela me deu a oportunidade de pregar na igreja dela com 15 anos, cara. 14, eu tinha uns 14 anos. Comecei a pregar ali. E hoje eu falo que pregar é a parte mais fácil do ministério. É a parte mais fácil, irmão. Exato. Parte mais fácil. Tudo que tá por trás, os famosos bastidores, são muito mais difíceis. Exatamente. Então você que tá com medo de pregar, cara, essa é a parte mais fácil, pode pregar. Exatamente. Uma observação. Eu fui começar a ter oportunidade de ministrar, de falar as coisas, quando os meus pais abriram uma igreja. Que até então, na outra igreja que a gente era, eu nunca tinha tido oportunidade de participar nem do Beck. Assim, eu nunca tinha tido oportunidade para fazer muitas coisas, entendeu? Por mais que meus pais já fossem pastores lá, mas a oportunidade mesmo de desenvolver o meu chamado, de desenvolver aquilo que eu tenho, eu tive mesmo só quando os meus pais foram abrir o ministério, que tem 4 anos só, entendeu? Tá bem novinho ainda, e foi aí que eu comecei. O importante é que você tá dando continuidade, né? Exato. Começou e continua dando continuidade, isso é o mais importante, é isso que engrandece o nome do Senhor, é por isso que a gente tá aqui, a gente diz que a gente faz, mas Ele é quem pode. Exato, Entendeu? exatamente. Pegou a dica aí? Nós fazemos, Ele é quem pode. Ô Karina, a gente já está caminhando para o final. Infelizmente, o tempo voa aqui no nosso bate-papo, mas eu quero que antes que a gente termine, antes da gente chegar no final, saber com você se você teve algum momento que você ministrou e aquela palavra ali te marcou. Sabe que a gente ministra e eu fico até meio chateado que você ministra, as pessoas acham que tá falando para a igreja. Não, tudo que você está ministrando, cara, é Deus, ó, te arrebentando, cara. Oi. Você prega, cara, é Deus te arrebentando, é Deus está expondo a tua vida para as pessoas ali na hora da pregação. E teve alguma pregação assim que Deus falou assim, que você falou assim, caraca, Deus. Então, vou abrir uma coisa para vocês aqui. pregar ainda eu não preguei. Eu só fiz a abertura, eu preguei no culto dos jovens e faço as aberturas dos cultos, né? Mas teve... Vou falar de pregação não necessariamente é o microfone na igreja, tá? Isso. Eu vou falar de agora, sim, que aconteceu recentemente. O tema da nossa conferência vai ser propósito, né? E muita coisa tá acontecendo, né, em volta desse propósito, porque antes de tocar a equipe, antes de acontecer o culto, tá acontecendo comigo, tá gerando em mim algo muito especial, né? E eu fui falando com algumas pessoas sobre o propósito, algumas meninas vieram até mim a falar sobre a espera, sobre a preocupação delas e tudo mais. E eu comecei a conversar, a falar, né, a desenvolver aquilo que Deus estava me dando, e eu fui reparando que, na verdade, o que eu tô passando não é só para mim, na verdade é para outras pessoas também poderem ver o que está acontecendo, o que Deus faz através da vida de uma pessoa, entendeu? É isso, até porque você já viu uma árvore, mangueira? Já viu? Você já viu uma mangueira comendo manga? Exatamente, não dá. O fruto que ela produz é para outra pessoa se alimentar. Eu penso nisso, eu falo disso, mas, Karina, infelizmente... E digo isso com pesar, tá? É muito bom, cara. Nossa, isso aqui é maravilhoso, gente. É muito bom estar aqui, tá aprendendo, tá ouvindo um pouco mais e a gente é bem eclético, sabe? Eu tenho uma senhorinha aí de 70 anos, tá pra vir aqui. Pra gente bater um papo. Assim que é bom. Falei pra ela de podcast, ela não sabe nem... Pode o quê?
A minha tia me ligou no caminho perguntando como é que eu faço pra assistir isso. É o quê? Acontece. Mas a gente tá aqui pra glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Exato. É levar o reino, levar a palavra de Deus de forma sadia e de forma atual, né? Podcast é a nova rádio, mas eu quero te agradecer, tá? Trouxe aqui um presente, um humilde presente pra você. Meu primeiro bebê, meu primeiro filho. Obrigada, gente. Um presente de boas-vindas aí. Espero que essa obra te abençoe. Nossa. Existem outras obras. Conferência Propósito, tem um texto lá sobre propósito. Se quiser, eu te mando depois, você dá uma lida. Por favor, tá, gente? Eu gosto muito de escrever. Hoje, onde eu tenho posto para fora aquilo que Deus tem colocado no meu coração é através da escrita. Mas eu quero te agradecer, tá? Muito obrigado. As portas estão abertas para você voltar, para você vir aqui falar um pouco mais do reino. Amém. Muito obrigado. Em nome de toda a equipe da Lipod, eu te agradeço e queria pedir para você para fazer os seus agradecimentos e depois fazer a oração para a gente poder concluir. Fica à vontade. Amém. Eu agradeço pelo convite. Vocês já estão convidados para ir lá na igreja. Amém. Tá? Pra gente fazer uma mistura boa. Muito obrigada pelo momento que a gente esteve aqui. Foi muito gratificante. Eu creio que vai abençoar muitas vidas. Bem, vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos porque Tu une propósitos, Senhor, e pessoas para alcançar, Senhor, para levar o Teu reino, Pai. Que o Senhor possa ter nos usado, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Que possamos, Senhor, levar a Tua palavra para outras pessoas serem cheias também, Pai. Nos transborde cada dia mais e nos leve mais profundo em Ti, Jesus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.